Já vou saudar Lídia Brito. Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você, ao Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, Lídia, boa tarde para você que nos acompanha. Bom, vou conversando com a Lídia Brito, falar a respeito da entrevista que ela fez com o Marcelo Castro, né, do MDB. Ele está otimista em relação à performance da candidatura, né, tão logo vire candidatura, a pré-candidatura de Rafael Fonteles. Lídia. O senador Joelson, ele aposta que esse grupo liderado por Rafael Fonteles tem feito aí um trabalho no interior e também aqui na capital que pode levar a uma vitória no primeiro turno. Vamos acompanhar. Eu acredito que sim, o Rafael está muito bem em todas as cidades do Piauí, em todas as regiões que a gente anda. Aqui em Teresina, vocês viram, né, na imprensa publicou, ontem ele fez um encontro com 21 dos 29 vereadores. Foi assim que eu fui o mais votado, senador do Piauí, foi exatamente porque eu tive o apoio dos vereadores aqui de Teresina, que fazem a militância, que vão para as ruas, né? Então, nós estamos muito otimistas, aliás, com muitas razões para sermos otimistas, porque de 2002 para cá, só se elegeu o governador do Piauí, senador do Piauí, quem estava do lado do Lula. Bom, esse é o ponto de vista de Marcelo Castro, né, Lídia? Ele acredita, Joelson, que além dos apoios que Rafael Fonteles tem conseguido no interior e aqui na capital, principalmente, o apoio dos vereadores, ele até lembra, né, da eleição dele para o Senado, em que ele conseguiu ali, no último momento, um apoio significativo de vereadores e, segundo ele, isso fez a diferença aqui na capital. Ele coloca ainda o fator Lula, né? Lula, em primeiro lugar nas pesquisas pela presidência da República, e um bom momento para o petista nacionalmente. Eles acreditam que isso vai se refletir aqui no estado na eleição de Rafael Fonteles, né? Então, esse grupo mantém aquela estratégia de estar ali ligando o nome de Rafael ao nome de Lula, principalmente no interior do estado, porque eles apostam que Lula ainda tem, Joelson, aquela força no interior do estado e isso vai repercutir, pode repercutir na eleição de Rafael. Nós estamos aqui ao lado do pré-candidato Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, pré-candidato. Boa tarde, Joelson, Lídia, Elivaldo. Boa tarde ao telespectador da Cidade Verde. Como é que o senhor avalia essa avaliação, né, do senador Marcelo Castro? Olha, eu concordo com a avaliação do senador Marcelo Castro, ele que é um político muito experiente, que sempre marchou junto com o time do povo, com o time de Lula, de Wellington, de Rafael. E, de fato, concordo que a nossa caminhada, ela tem um desafio, obviamente, que eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo, então tem esse desafio de tornar o nosso nome conhecido em todo o Piauí. Conheço todas as 224 cidades, já percorri, estamos percorrendo novamente aqui na capital, andando em todos os bairros de Teresina, mas, de fato, o apoio do presidente Lula, o apoio das lideranças, da maioria, dos vereadores da capital, dos prefeitos das cidades piauienses, dos vice-prefeitos, das lideranças comunitárias, isso tudo fortalece a nossa caminhada. Então, estamos muito otimistas, mas sem sapato alto, com muita humildade, fazendo essa caminhada com muito trabalho, com muita dedicação, percorrendo sem preguiça. Quem quer ser candidato a governador, quem quer ser governador do Piauí, não pode ter preguiça. Tem que ter muita vontade de trabalhar, de estar em contato com o povo, de estar próximo da população, porque capacidade de gestão, experiência administrativa são importantes, mas a sensibilidade social é o elemento mais importante para fazer realmente um governo sintonizado com a população. E você só ganha isso estando perto da população, conhecendo suas dores, conhecendo os problemas, os desafios. É isso que nós temos procurado fazer até para poder nos comprometer ainda mais com a solução desses problemas, governando para todos, mas especialmente para a grande maioria que é mais pobre, mais necessitada e que depende da atuação do poder público. Ontem o senhor se reuniu com um grupo de vereadores aqui, 18 vereadores da capital. O foco agora, nesse momento da pré-campanha, vai ser, de fato, Teresina? Olha, Teresina tem uma importância enorme, não apenas porque tem 1/4 da população vivendo na capital, é onde eu nasci, onde eu tenho um carinho especial, mas também pela importância estratégica da capital para todo o estado do Piauí.
Então, todas as regiões são importantíssimas e a capital, sem dúvida, tem uma importância. São 2 regiões metropolitanas, Teresina e Parnaíba. Nós colocamos no nosso programa de governo compromissos específicos. Está lá no nosso site, rafaelfontelespi.com.br. Você tem lá o programa completo, a versão sintética também e os compromissos para a região metropolitana de Teresina e de Parnaíba. Estamos recebendo sugestões, convido a população a realmente contribuir. Já recebemos centenas de contribuições. Já é um texto que foi feito de modo muito participativo, com mais de 600 lideranças, técnicos, professores, que nos ajudaram a elaborar esse documento, que é bem objetivo, com metas claras, metas específicas, realista, porque foi uma exigência que eu mesmo coloquei, dado que conhecemos o orçamento público, fomos secretário por mais de 7 anos, então sabemos o que é possível ser feito em 4 anos de governo. Então, Teresina realmente tem uma importância especial na nossa caminhada. Você fala realista, você está falando assim, olhando para as limitações de um orçamento próprio do Piauí. Ao mesmo tempo, isso não pode ser entendido, interpretado como uma falta de uma visão mais... que seja um pouco mais corajosa. Como é que faz para fazer com que seja contida essa percepção dos... Mas veja bem, o nosso programa é bem ousado, mas ele é realista. Então a gente tem metas ousadas. Não, um programa ousado, mas ele é ancorado na realidade orçamentária e na perspectiva que temos realmente de termos um governo federal que não vai ser mais perseguidor do estado do Piauí, como acontece com o atual presidente da República, que conta, inclusive, com um ministro aqui do Piauí. Então, nós contamos realmente com a eleição do presidente Lula, que tem um carinho especial pelo povo brasileiro, pelo Nordeste, pelo Piauí. Então, podemos. Mas nós fizemos questão de colocar dentro do nosso programa aquilo que depende, né, de realmente um orçamento ou um convênio federal, se for algo, uma obra estruturante de maior peso. Colocamos as metas de forma muito clara, bem realista, como eu digo, para a população. Mas é sim um plano ousado, ancorado na geração de trabalho, emprego e renda, na educação de tempo integral, no ensino profissionalizante, no aumento do efetivo das forças policiais, das forças de segurança, na descentralização das ações de saúde, diminuindo o tempo de atendimento nas filas da regulação e, principalmente, tornando exames e especialistas mais acessíveis em cada uma das regiões de saúde do Estado. Apoio, como eu disse, a micro e pequenos empreendedores do campo e da cidade, com crédito, com assistência técnica. Então, eu realmente convido a população a conhecer o detalhe desse programa que nós temos muito bem planejado, muito bem executado e com a participação efetiva da sociedade civil organizada a olhar o texto e poder dar a sua contribuição. Nós realmente levamos muito a sério o programa de governo para ele ser realmente a base do futuro PPA, o Plano Plurianual, que nós iremos, se Deus quiser, com a força do povo, poder aprovar no ano que vem, que vai decidir, digamos assim, o orçamento base para os 4 anos de governo. E a influência dessa disputa nacional, que a gente percebe que o senhor fala com muito entusiasmo até, ela será determinante para a disputa local? Sem dúvida, os projetos eles não podem ser dissociados. Você tem, nesse ano, a eleição mais importante dos últimos 40 anos, Elivaldo. Nós somos muito acostumados a ver uma disputa de PT com PSDB, às vezes PT e MDB, achando que eram projetos muito diferentes. Claro que eram projetos diferentes, mas não tanto. Hoje, não. Hoje nós temos 2 projetos completamente antagônicos, diferentes. Esse projeto que aí está, liderado pelo presidente Bolsonaro, que é uma verdadeira tragédia econômica e humanitária. Em 3 anos, conseguiu destruir conquistas que demoraram 30 anos. O Brasil voltou ao patamar de 1992 na questão da fome, na época da campanha do Betinho, não sei se você lembra. Então, hoje o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome, não sabe o que vão comer quando acordam. E tem mais 70 milhões de brasileiros e brasileiras que não fazem 3 refeições por dia. São mais de 100 milhões, ou seja, mais da metade da população brasileira com insegurança alimentar. Isso aconteceu em 3 anos. E os que não estão passando fome, Elivaldo, Lídia, passaram a ter uma grande perda de qualidade de vida, perda de poder de compra.
A pessoa vai hoje no supermercado com R$100, no mercadinho com R$100, não compra nem a metade das coisas que compravam há 3 anos atrás. Os poucos que ainda conseguem ter uma motocicleta ou um carro popular vão num posto de gasolina e não conseguem abastecer com R$50 nem a metade dos litros que abastecia há 1 ano atrás. Então, realmente é uma tragédia econômica que está acabando com a qualidade de vida do povo brasileiro. Fome voltando ao Brasil, miséria voltando e perda do poder de compra. Essa é a grande pauta que nós temos hoje em nível nacional, que se estende para os estados. E isso é que a gente vai colocar de forma muito clara para as pessoas, a importância da decisão que teremos em outubro, porque realmente vai repercutir por décadas para frente, além dessa política de ódio que passou a fazer parte com a eleição de Bolsonaro à presidência da República. O povo brasileiro não gosta dessa política de ódio, de xingamento, de baixaria, de agressão, de desrespeito. Então, o nosso projeto, do nosso lado, o time de Lula, o Wellington e Rafael, é um time da paz, do respeito, da seriedade e principalmente do trabalho. É assim que a gente vai responder às agressões que são permanentemente feitas a nós pelo time do ódio. Agora, pré-candidato, a oposição trabalha com um discurso de que esse time que o senhor coloca aqui representa, esteve aí há 20 anos e alguns problemas aí persistem, né? Eles apontam aí áreas principais, como a educação, estradas, que esses problemas ainda persistem aqui no Estado. Como trabalhar essa ideia que sempre vem nas eleições de mudança? Olha, eles ficaram 180 anos no poder e não fizeram nada. É claro que em 20 anos não é possível você resolver tudo. Mas todos sabem no estado do Piauí a mudança de patamar que esse estado passou a ter. Em relação a asfalto, em relação a rodovias, em relação à educação. Só tinha 60 municípios com ensino médio há 20 anos atrás. Passaram 180 anos e só colocaram ensino médio em 60 municípios. Quem levou por 224 o ensino médio, o ensino técnico e o ensino superior foi este projeto. Rodovias só fizeram 1.500 quilômetros em 180 anos. Em 20 anos, esse time fez 5.100 quilômetros. Mais do que quadriplicou a malha rodoviária estadual. Claro que tem problemas, temos desafios a superar na área da segurança, na área, obviamente, da saúde. Tem muita coisa ainda a ser feita, óbvio. Mas o outro time passou 180 anos no poder e não fez nada. A gente, em 20, conseguiu resolver muita coisa. Agora, é claro que nós queremos resolver muitas outras. E é por isso que nós apresentamos a nossa pré-candidatura. Eu que nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo, sou de uma outra geração, tenho 37 anos e me sinto realmente preparado para esse novo Piauí, com esses novos desafios, mas também com novas oportunidades. E realmente dá para sonhar muito mais alto na hora que você vê que é possível esse alinhamento dos planetas, com o governo federal podendo voltar a dialogar com o governo estadual e federal. Então, realmente, há um otimismo, apesar de ser um ano de muita, como eu citei aqui, de um desastre econômico e humanitário, ao mesmo tempo a gente está cheio de esperança, vislumbrando um futuro muito melhor para o estado do Piauí e para o Brasil. Pré-candidato, o IBGE divulgou números que mostram que o estado do Piauí teve um aumento no número de micro e pequenas empresas, né, de CNPJs aumentaram, mas o número de pessoas ocupadas diminuiu, ou seja, teve desemprego. E muita gente está atribuindo a isso o fato dessas novas relações de trabalho que foram flexibilizadas do governo Michel Temer para cá. Na opinião do senhor, que também fez parte do comitê de secretários de Fazenda, os primeiros anos de um futuro possível governo Lula seria de revisão daquilo que foi feito nesses anos que passaram entre Temer e Bolsonaro? E a relação de trabalho poderia ser um deles? Olha, tudo pode ser aperfeiçoado. E a gente tem que debater isso com muita franqueza. Por exemplo, o teto de gastos é algo que se revelou ruim para o Brasil, da forma como foi feito. Uma coisa é você limitar alguns tipos de despesa que não devem crescer. Outra coisa é você acabar com o investimento no Brasil, diminuir dinheiro de saúde e de educação. Então, poderia ser feita uma outra âncora fiscal e não exatamente a que foi feita. Isso tem que ser debatido. Então, a noção de teto, ela pode ser boa... Então, você discordou da forma, mas não da intenção. Isso eu digo. Ora, você tem que ser a favor do equilíbrio das contas. Receita e despesa tem que bater. Então, o teto vem nessa lógica. Mas a forma como foi feito, não foi feito em nenhum país do mundo.
Como é que você vai acabar com o investimento público? Aí vem uma crise, o grande remédio é o investimento público, aí você não pode fazer porque tem essa âncora fiscal aprovada para 20 anos. Então é claro que isso precisa ser aperfeiçoado. Mesmo jeito a questão das relações trabalhistas. É claro que o que foi feito fragilizou as relações de trabalho. Hoje você tem a geração de empregos, mas empregos muito mal remunerados. Tanto que a renda do trabalhador está diminuindo 10% em média. O desemprego continua alto, está diminuindo gradativamente, mas continua alto. Mas a renda das pessoas caindo absurdamente. Quando você soma com a inflação, aí o poder de compra das pessoas está deteriorado. Então isso tudo merece reflexões. É por isso que a gente tem que fazer as coisas com muita participação popular, com conferências, com congresso, com seminário, para a gente entender o melhor modelo. E não fazer as coisas com base na cabeça de 2 ou 3 que se julgam os ultra especialistas e querem fazer de qualquer forma. Não pode ser assim. Esses aperfeiçoamentos da política são absolutamente necessários, com a revisão, sim, de alguns pontos. Por falar em revisão, como o senhor pretende, chegando ao governo do Estado, equacionar essa situação do ICMS sobre os combustíveis, que houve essa redução já em lei sancionada pelo presidente da República e que prevê aí uma queda na receita dos estados? O senhor foi secretário de Fazenda, conhece bem como funciona essa relação de receita e ICMS. Esse problema pode complicar programa de investimentos em nível estadual? Olha, primeiro eu queria comentar, Elivaldo, a notícia de hoje. O próprio governo de São Paulo divulgando que o preço do combustível pode diminuir 48 centavos. Ora, 48 centavos é menos do que o que aumentou nos últimos 60 dias o combustível. Ou seja, a lei é absolutamente inócua, não serve para nada. Pelo contrário, serve para prejudicar o povo brasileiro duplamente. O preço na bomba não vai cair ou vai cair quase nada e vai tirar dinheiro da educação, da saúde e da segurança. Então, o povo está sendo prejudicado mais uma vez, enquanto os acionistas, os bilionários, recebem 106 bilhões por ano, o povo é que está pagando essa conta com gasolina de 8, de 9 reais, diesel superando a gasolina. Veja que loucura. Então, é óbvio que o remédio não é esse. E o presidente da República é o único culpado, junto com seus ministros, porque bastava apertar um botão que diminuía 3 reais o preço da gasolina, basta ele determinar que o presidente da Petrobras, que é indicado por ele, mude o PPI, volte a colocar o preço em função também do custo de produção, que é em real e não em dólar. Então, e não querem fazer esse debate. A gente vai ficar assistindo em berço esplêndido, ver as pessoas, poucos, receberem 106 bilhões de reais em um ano, e o povo pagando gasolina de 8, gás de cozinha 130. Mas não era ICMS demais que também se pagava? Está se mostrando que não. Acabei de citar o exemplo de São Paulo. Você tirou dinheiro da educação, da saúde e da segurança e vai diminuir 48 centavos no máximo, se isso não se perder ao longo da cadeia de produção e de distribuição do combustível. No máximo. É uma previsão, que é menos do que aumentou em 60 dias. Ou seja, se você tiver uma subida do barril de petróleo ou o dólar continuar subindo, já vai ficar maior. Então o consumidor não vai entender nada. Ele vai olhar lá para a bomba de combustível, vai aumentar e diminuir o dinheiro da segurança, da educação e da saúde. Então é claro que o remédio está errado. É claro que o remédio está errado. E quer discutir tributo? Discute na reforma tributária. Nós propusemos uma reforma que ia diminuir o ICMS de praticamente todos os produtos, não era só da gasolina. Porque no Brasil tem esse problema, o imposto é concentrado no consumo, enquanto a renda e o patrimônio dos milionários e bilionários não é tributado praticamente. Uma pessoa assalariada paga 50% de imposto em função do seu salário. E uma pessoa milionária, bilionária, paga menos de 20% de tributo. Está errada essa lógica. Então é isso que teria que ser refletido numa reforma tributária. Mas isso, repito, não tem nada a ver com o preço do combustível. É isso que a gente teima explicar. É por isso que pode falar 200 vezes de ICMS de governador, mudar, congelar, tirar. Não vai diminuir o preço na bomba. Vai tirar dinheiro da saúde, da educação e da segurança, que é o que serve aos mais pobres, principalmente. Então, esse debate tem que ser feito de forma mais honesta, mais franca, porque senão termina acontecendo isso. Está aí o presidente amargando uma grande desaprovação, muito em função da inflação. Ou seja, ele não quer resolver nenhum problema dele. Não resolve o problema do povo brasileiro e nem o dele. Então, realmente, é por isso que está chegando muito perto do povo brasileiro se livrar dessa tragédia chamada Bolsonaro.
Apesar de Silvio Mendes colocar aqui no Estado que a campanha dele não tem associação com a campanha nacional de Bolsonaro, ele, como seu principal adversário nesse momento, o senhor acredita que essas dificuldades econômicas, esse momento de crise que o governo vive, pode ser associado pelo eleitor a Silvio Mendes, ao seu adversário aqui? Veja bem, ele pode dizer o que ele colocar, mas o principal apoiador dele é o ministro Ciro Nogueira, que é o principal ministro do Bolsonaro. Não tem como se dissociar. Ele acha que vai enganar a população? A população sabe claramente quem é que está no time do Lula e quem é que está no time do Bolsonaro. Não adianta querer enganar o povo. Isso vai ficar cada vez mais claro, principalmente na campanha eleitoral, obviamente. Então a gente tem que entender isso. As pessoas escolhem nomes para governar, mas quem coloca no poder é o time todo daquela pessoa. Então você não pode fugir dessa associação. Claro que as credenciais do candidato, as propostas, as ideias, o perfil, a capacidade técnica, a energia, tudo isso conta para a decisão do eleitor. Mas um dos elementos de decisão é o time que cada pré-candidato faz parte. E nós, com muito orgulho, fazemos parte do time do governador Wellington e do presidente Lula. Pré-candidato, o senhor faz, como você acabou de dizer, faz parte do time do ex-governador Wellington, do ex-presidente Lula, que desde 2003, né, deram ali a sua contribuição para o governo do Estado e também para o governo do Brasil, para o presidente do Brasil. Como é que o senhor faz para ser o homem que representa este time, mas que também aponta para alguma coisa na direção do futuro? Novos empregos, novas tecnologias. Como é que o senhor tem pensado em ser um pré-candidato que vai apontar para uns novos caminhos que o Piauí precisa desses novos desafios? Olha, perfeito, Joelson. Nós temos um capítulo especial no nosso programa de governo que fala de transformação digital. Hoje, os piauienses têm que saber que o governo já tem uma parceria com o MIT, que é uma universidade americana referência em inovação, e também com a Estônia, que é o país do mundo que é mais digital do planeta. Praticamente todos os serviços públicos na Estônia são feitos pela internet, de forma muito fácil para o cidadão. Então, nós já temos essa parceria e nós queremos transformar o Piauí no governo mais digital do Brasil. E essas parcerias internacionais estão sendo feitas, irão gerar frutos, sim, na nossa próxima gestão, se Deus quiser. Então, realmente é preparar isso, porque a transformação digital, quando você coloca os serviços públicos de forma digital, na área da saúde, na área da junta comercial, por exemplo, na área do banco, da agência de fomento, na área do Detran, todos os serviços públicos, você primeiro diminui custos e segundo, melhora a agilidade e a qualidade do atendimento ao cidadão. É o cidadão que tem que estar no centro da política pública. Não é o órgão A, B, C, D. O centro é o cidadão. Então, todas as políticas têm que estar voltadas para o bom atendimento resolutivo, ágil do cidadão, que é o contribuinte que paga os impostos. Então, a gente quer fazer realmente uma verdadeira transformação digital, como já foi feito em alguns órgãos do governo, como a Junta Comercial, o próprio Interme, a própria Secretaria de Fazenda. Então, é uma aposta que nós faremos muito grande nessa questão da transformação do governo digital, fomentar o ecossistema de inovação com apoio aos empreendedores digitais, às startups, gerar um grande programa de qualificação técnica e tecnológica nas escolas estaduais, para que os nossos jovens já tenham oportunidades na área de TI, aqueles que desejarem seguir esse caminho, porque realmente é a área que mais cresce, mais gera emprego, mais gera renda e que não tem fronteira geográfica. Você pode, do Piauí, trabalhar para várias companhias mundo afora e também pode criar seu próprio negócio na internet e vender para o mundo todo. Então, é uma aposta grande que faremos na transformação digital, nos ecossistemas de inovação, nas startups e no ensino de tecnologia da informação nas escolas públicas do estado do Piauí. Eu quero agradecer ao senhor, pré-candidato. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa segunda-feira a todos e todas.